A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos para mais uma aula do nosso curso, Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Hoje vamos falar sobre o livro de Ruth. Teremos apenas uma aula sobre esse livro, tendo em vista que é uma história muito conhecida. Nós temos aqui então acerca do título, né? O título do livro, Ruth, vem do nome, né? Da personagem principal que deu nome ao livro. Então, o nome Ruth, no hebraico Ruth, significa amizade. O livro de Ruth é um dos dois livros que tem nome de mulher, Ruth e Esther. Estes são os dois únicos livros da Bíblia que tem nome de mulher. Vamos aqui para a próxima página, para a gente falar sobre a autoria do livro de Ruth. Provavelmente, o autor do livro de Ruth é Samuel. Muitos classificam o livro de Ruth como um apêndice a Juízes 1 a 16, que proporciona uma mensagem de fé e de amor em uma época de infidelidade, idolatria e violência. Como a genealogia do capítulo 4 vai até Davi, mas não até Salomão, provavelmente o livro foi escrito depois de Davi ser ungido rei, mas antes de ele subir ao trono ou antes de Salomão. Nós temos aqui o cenário histórico do livro. Data dos acontecimentos, 1340 a.C. O historiador Flávio Joséfo, ele opina que Ruth é do tempo do sacerdote Eli. Então é do tempo ali quase que no período do final ali dos Juízes, né? Do livro dos Juízes. Os eventos relatados em Ruth abrangem um período de 11 anos no tempo dos Juízes. A circunstância. O livro começa com um relato de que havia fome em Belém. É até interessante, né? Porque o nome Belém, em hebraico, é Betlehem, que significa casa de pão. E aí onde é a casa do pão, faltou pão, né? Ruth veio de um povo nascido de incesto, Ló e sua filha. Antes, os moabitas atraíram Israel à idolatria e à imoralidade. Lembremos lá do caso lá de Balaão, né? E Balaque. Mas agora, através de Ruth, influenciam Israel com seu amor e virtude. Isso é muito interessante. Nesta página nós temos aqui os objetivos do livro de Ruth. Relatar o amor de duas mulheres de países diferentes em uma época de rivalidade entre as raças, violência e idolatria. Demonstrar de que maneira Davi, antecessor do Messias, descendeu de uma mulher gentia, cuja fé, não sua raça, foi o que a salvou. Apresentar uma ponte entre a época dos Juízes e a de Samuel e Davi. O versículo-chave do livro de Ruth está em Ruth 1, 16 e 17. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então esse é considerado
o versículo central, o versículo-chave do livro de Ruth. Nós temos aqui, então, no tópico 6º, tópico 6, o conteúdo do livro. Ruth decide fazer parte de Israel. A história narrada ali no capítulo 1. Vamos observar aqui alguns detalhes. Lembrando que essa aula nossa é uma aula que traz apenas uma visão geral do livro. Nós não temos a proposta aqui de trabalhar capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque senão isso demandaria centenas de aulas aqui do nosso curso. Nosso curso tem o propósito apenas de ter uma visão geral de cada livro da Bíblia. Alguns a gente vai se deter um pouco mais e outros um pouco menos. Bom, Ruth decide fazer parte de Israel, capítulo 1. A fome em Belém desencadeou diversas circunstâncias de uma história que revela a providência divina e o heroísmo humano. A imigração da família de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion para as planícies de Moabe. Uma viagem de cerca de 75 quilômetros. Os casamentos dos filhos de Elimeleque e Noemi, Malom e Quilion, com as Moabitas. E interessante que em Deuteronômio 23:3 havia uma proibição ao Moabita fazer parte de Israel. Porém, nos dias dos juízes, as pessoas comuns ignoravam muitos detalhes da lei. Lembrando que o livro de Ruth foi escrito na época dos juízes. A morte dos varões, tanto de Elimeleque quanto dos seus filhos, Malom e Quilion, deixou aí as viúvas desamparadas, tanto Noemi quanto as suas noras. Então, a decisão de Noemi de retornar a Belém preparam aqui um cenário para uma nobre decisão. Então, vamos ver aqui na próxima página. Orfa decide voltar para a casa dos seus parentes, enquanto que Ruth decide acompanhar Noemi. Então, a decisão de Ruth contrasta com a decisão de Orfa. Elas queriam acompanhar Noemi, porém ela tentou desanimá-las, pois sabia que a vida delas seria difícil em Israel, porque seria muito difícil que um hebreu quisesse casar-se com uma moabita viúva ou uma viúva moabita. Ruth e Orfa choraram. Orfa voltou para sua terra, Ruth acompanhou Noemi, que voltava para uma terra cujos habitantes não tinham boas relações com os moabitas. Ruth deixou seu país, nunca regressaria, morreria e seria sepultada no mesmo lugar que Noemi. Ao escolher o caminho de Noemi, Ruth escolheu ao Senhor como seu Deus e integrou-se ao povo de Israel, deixando sua religião e vida antigas. Os anos de sofrimento marcaram a Noemi. Quando ela retorna para sua terra, em Belém, as mulheres exclamaram: "Não é esta Noemi?" Ela respondeu: "Não me chame mais Noemi." O nome Noemi, Naomi no hebraico, significa graciosa. E sim, me chamem de Mara. O nome Mara no hebraico significa amarga. Então, o sofrimento fez com que ela deixasse de ser graciosa e estivesse vivendo um período de amargura. Então, vamos aqui para esta página, onde a gente vai falar sobre Boaz passando a ter ou dar a atenção a Ruth. Então, Ruth, para poder sobreviver e também dar sobrevivência à sua sogra, ela foi aos campos respigar. A gente falou já em aulas anteriores que um dos detalhes da lei para que o pobre, o estrangeiro, tivesse como sobreviver era a lei do respigar. O que era o respigar?
era deixar com que as espigas que caíssem no chão não fossem recolhidas pelos colhedores ali, mas pelas pessoas que viessem após elas, os pobres, os estrangeiros. Foi isso que Ruth passou a fazer ali nos campos de Boaz. Então, o campo onde Ruth estava ali respigando, né, colhendo as espigas caídas no chão, pertencia a Boaz. Quando Boaz chegou, ele ficou surpreso ao ver uma jovem estrangeira rebuscando espigas. Perguntou quem era ela e ele ficou impressionado com Ruth, que demonstrou grande admiração. Ele a convidou para respigar junto aos seus trabalhadores até a colheita ser concluída. Também mandou que eles não a incomodassem, ordenou também que deixassem cair espigas propositalmente para que ela as recolhesse. Então Boaz destacava-se pelo modo dele tratar os seus trabalhadores. Quando ele chegava, né, no local de trabalho, ele chegava e cumprimentava os seus trabalhadores com a expressão: "O Senhor seja convosco". E eles respondiam, né, "O Senhor te abençoe", ou "Yahvé te abençoe". Então o caráter de Ruth brilha na força de vontade no trabalho e na discrição em sua resposta. Noemi, ao saber que havia conhecido, o que havia acontecido, melhor dizendo, viu a mão do Senhor, porque Boaz era um parente próximo. Na lei existia a questão do parente resgatador. A expressão hebraica lá é goel, o resgatador. O parente resgatador, o goel, ele tinha 4 deveres: resgatar o parente vendido como escravo, e aí tem aí os textos bíblicos para depois os irmãos conferirem, comprar o campo que ele perdeu, vingar o sangue e casar-se com a viúva de seu parente para dar-lhe descendência. Então, que nós temos 4 deveres que o parente resgatador deveria cumprir, né? Então, aqui nós temos quando o parente resgatador casava-se com a viúva de seu parente para dar-lhe descendência, o primogênito desse casamento, né, era considerado legalmente do esposo falecido e herdeiro de sua propriedade. Então, esse parente resgatador casava-se com sua parente para dar descendência ao seu parente que havia falecido, né? E aquele filho, nascido daquele casamento, era considerado primogênito do falecido. E para isso servia para quê? Para dar direito à herança, né, de propriedade. Então isso lá na lei era chamado de lei do levirato, que vem da palavra latina, né, levir, irmão do esposo. Então era a lei do levirato. Essa lei exigia, né, ou permitia, melhor dizendo, que uma pessoa assumisse a viúva de seu parente para dar-lhe descendência. Então, no caso aqui presente, Boaz, como parente mais próximo, segundo acreditava Noemi, estava obrigado a comprar o campo de Elimeleque, o esposo de Noemi, que havia falecido lá em Moabe, e a casar-se com Ruth, nora de Elimeleque e Noemi. Porém, Boaz não aceitou sua responsabilidade inicialmente, porque ele sabia que havia um parente mais próximo e cabia a esse parente mais próximo o dever de resgatador, ou seja, de goel. Então nós temos aqui, nesta página, a Ruth apela para que Boaz a redima. Então Noemi traçou um plano para fazer com que Boaz se lembrasse da sua obrigação do levirato. Boaz estava ali no campo à noite, dormindo, né? Ruth veio, silenciosamente, deitou-se atravessada aos pés de Boaz, cobrindo-se com um pedaço do seu manto.
Aqui não há nada de indecência nesse ato, mas para aquela época isso era como se fosse um pedido, né, de casamento. Quando Boaz acordou, ela o fez lembrar de sua obrigação, invocando a lei do levirato. Boaz se alegrou que Ruth quisesse casar com ela, porque ele havia percebido o comportamento dela, mas avisou a ela que havia um outro parente mais próximo que tinha o direito, em primeiro lugar, da tarefa de ser o parente resgatador. Então, o que nós temos nesta próxima página, né, no capítulo 4, a informação: Ruth se casa com Boaz. Então, após Boaz ter informado a Ruth que havia um outro parente resgatador à frente, ele disse que ia tentar resolver essa questão. Então, na manhã seguinte, né, ele dirigiu-se à porta de Belém, lembrando que a porta de uma cidade era onde se tratava publicamente de assuntos legais e onde os anciãos ali serviam como testemunhas. Ele colocou claramente o assunto do parente mais próximo de Elimeleque, seu direito e privilégio de comprar, de redimir o terreno que havia pertencido ao falecido, a Elimeleque, e ao seu filho. O parente mais próximo respondeu que a redimiria, mas quando soube que teria que se casar com Ruth e que o terreno seria a herança do filho que resultasse desse casamento, ele mudou de ideia, porque não quis prejudicar a herança dos seus filhos. Além disso, tinha uma outra família para sustentar. Assim, ele cedeu todos os direitos e obrigações a Boaz. Como prova dessa cessão de direitos, ele tirou o calçado, tirou o sapato e o deu a Boaz. Isso funcionava como se fosse uma assinatura de um contrato. Boaz redimiu a propriedade de Elimeleque e recebeu Ruth como esposa perante as testemunhas. Ruth passou a compartilhar seu lar com sua sogra. Ao nascer o seu primeiro filho, Noemi foi quem recebeu as felicitações das mulheres. Por que eles felicitaram Noemi e não Ruth? Haja vista que foi Ruth que deu à luz a uma criança. Porque agora Noemi tinha um neto legal, e o ato de tomá-lo no seu colo, no seu regaço, provavelmente simbolizava que o adotava. Então, o filho de Ruth chamou-se Obed. Obed foi o pai de Jessé e avô de Davi. Então, olha só. Então, a gente vê aqui que Boaz e Ruth são os bisavós de Davi. Então, Davi teve como pai Jessé, avô Obed, bisavô Boaz e bisavó Ruth. Então, essa história é um formoso quadro de Cristo, o nosso parente redentor, que recebeu uma noiva gentia, convertendo-se assim no esposo redentor. O livro termina com a genealogia de Davi, da qual Ruth figura como bisavó de Davi. Revela como o Senhor, como Yahvé, premiou a confiança de Ruth nele e a tornou objeto de sua misericórdia, mesmo sendo ela estrangeira. Que história maravilhosa, hein, meus irmãos? Então aqui a gente termina colocando aqui a página do esboço do livro de Ruth, e eu convido aos irmãos posteriormente lerem o livro de Ruth, se já leram de novo, que é uma história extraordinária, fantástica, que mostra como Deus pode redimir, resgatar qualquer pessoa, independentemente de sua nacionalidade. Os moabitas não eram queridos por Israel, eram considerados inimigos deles. Aí agora aqui a gente vê uma moabita fazendo parte, né, da história do grande rei de Israel, que foi Davi, sendo a sua bisavó, e fazendo parte aqui da genealogia de Jesus. Que maravilha!
Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.